O presidente Jair Bolsonaro recebeu na manhã desta quinta-feira o Walter Braga Neto, o general Walter Braga Neto, que foi candidato a vice na sua chapa e também ex-ministro da Defesa, Pitoli. Além dele, estava ali presente militares do Exército e da Aeronáutica. O encontro, Pitoli, não consta na agenda oficial do Bolsonaro, essa agenda que prevê apenas uma reunião com o subchefe para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência, o Renato de Lima França, está marcado para as 11 da manhã, Pitoli. Então, o Bolsonaro recebendo o Walter Braga Neto no Palácio da Alvorada hoje pela manhã. Além dele, também estavam presentes ali militares do Exército e da Aeronáutica, Pitoli. A gente sempre lembra por aqui, que o Bolsonaro tem se mantido em silêncio desde o dia 30 de outubro, quando ocorreu o segundo turno das eleições, poucas aparições. Entretanto, ele voltou a cumprir as agendas oficiais. Ontem, por exemplo, ele realizou despachos no Palácio do Planalto, onde ele não aparecia desde o dia 3 de novembro, quando ali ele se encontrou rapidamente com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que coordena também a transição de governo, Pitoli. A última aparição pública aconteceu no dia 2 de novembro, quando ele publicou um vídeo pedindo para que as manifestações ali, no caso, os manifestantes desbloqueassem as rodovias. Pitoli. Cláudio, ainda na esteira do pesadelo que nós estamos vivendo, você citou há pouco a escassez de líderes que nós estamos hoje vivendo. Aliás, não é de hoje, hein? Me perdoe, não é de hoje. Até eu fiz uma fala, tempos atrás, de verdade, o povo brasileiro é carente de heróis. É carente de heróis. Talvez o último grande herói que nós, e veja, sem ser uma unanimidade, nós temos Ayrton Senna, que faleceu no dia 1º de maio de 1994. Nossa Há 28 anos nós perdemos Ayrton. Há 28 anos. Veja a dificuldade que nós temos hoje de lidar com essa escassez, inclusive de heróis. Nós não temos heróis. Eu dizia antes de Ayrton partir, eu já estava no rádio, que eu tinha na figura de Tancredo Neves esse último herói. E justifico. Ele tinha um problema de saúde que facilmente poderia ser corrigido, entretanto decidiu não se submeter à cirurgia necessária para a correção daquele problema, diante do risco que havia para muitos, de perdermos a oportunidade de redemocratizar o Brasil. Havia o risco. O risco era iminente. Eu aprendi dessa forma, Cláudio. Eu preciso me lembrar de um trecho, aliás, emocionante, de uma carta, embora em lados opostos, lados antagônicos, Juscelino Kubitschek e Tancredo Neves, dois mineiros, trocaram cartas. Você soube dessa, Cláudio? Não. Espetacular a história. Juscelino, exilado, trocava cartas com Tancredo. Nossa. Mais ou menos, guardadas as proporções, como se hoje Bolsonaro, exilado, trocasse cartas com Lula. Ok? Ok. Situações absolutamente distintas. E em uma das cartas, resgatadas pela família do Juscelino, Juscelino pede a Tancredo o seguinte: Tancredo, continue a lutar pela democracia, que perdemos. Continue a lutar pelo processo de redemocratização de um regime militar que levou 21 anos. Hoje nós entendemos que o processo desse regime militar levou 21 anos porque nós não encontrávamos segurança suficiente para devolver ao Brasil a democracia em função do comunismo que ainda poderia ser implantado. Como não havia a segurança suficiente para os militares devolverem ao Brasil a democracia, vivemos 21 anos sobre o regime, sob o regime. E aí, nessa troca de cartas, Juscelino pede a Tancredo que lute pela democracia, que continue a lutar. E Tancredo devolve com uma frase que eu uso, essa frase até hoje.
Textualmente, a frase é essa. Juscelino, podemos mudar a estratégia, mas não perderemos a luta pelos nossos objetivos. Perfeito. Ok? Claro, perfeito. É sempre estratégia, é isso mesmo. Eu posso mudar a estratégia, Claro, perfeito. mas eu sei o que eu preciso recuperar ali na frente. Hoje, Cláudio, de verdade, eu não estou vendo. Eu sei qual é o meu objetivo, mas eu aqui no microfone, hoje, trabalhando de graça para o YouTube, você na sua advocacia, leal aos seus princípios, tantos brasileiros diante de unidades militares. Entretanto, embora nós saibamos quais são os nossos objetivos, nós não estamos encontrando de fato alguém com a cabeça disponível para criar uma estratégia e com o poder suficiente para fazer a estratégia ser implementada, disposto a. Nós hoje estamos sem a liderança, sem um comando, sem uma informação que seja suficientemente capaz de nos orientar de fato. Percebemos que há um cansaço e eles vencem pelo cansaço. Claro, é a É estratégia. estratégia. 2, Então, mas 3 eles anos têm estão fazendo estratégia. isso. E Sim. qual é a nossa Eles têm estratégia? estratégia, tem uma caneta no Supremo Tribunal Federal e Mas uma nós caneta temos- TSE. Eu sei, Cláudio, mas também nós temos caneta também. Nós também temos caneta. Qual? Um presidente da República Ah, sim. não tem uma caneta, um presidente da essa República? liderança não está fazendo mais nada. Desistiu. Então, Ou não. Ou não. Ah, ele então, vai mas, ter que mostrar. por favor, me mostre qual a estratégia. Me mostre o que está acontecendo. Porque Sabe alguns por quê, deputados, Cláudio? como o Marcel Van Hatten, têm Ó. estratégia, estão demonstrando. Sim, mas... ô, Cláudio, Girão está no Senado e está demonstrando. Sim, mas, ô, estão Cláudio, tentando. Ó, pode bater aqui, pode dar porrada. Se eu souber porque eu estou apanhando, Apanho. tudo bem. Minha mãe Ó, fazia isso. Sim, minha mãe voava o chinelo, fazia curva. O chinelo fazia curva da minha mãe. Mas eu sabia o motivo pelo qual. Claro. E muitas vezes eu concordava. Sim, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: onde está quem pode, de fato, As nos lideranças dizer políticas. o seguinte: olha, nós estamos apanhando, mas estamos indo para lá. Nós estamos apanhando, mas segura aí. Já não tem aquela frase do Stallone lá? Não importa quantas vezes, importa a sua capacidade de apanhar, de superar as pancadas que a vida te traz. Isso. Mas essa escassez de liderança e, por consequência, uma falta de estratégia, está me mostrando o seguinte: tá bom, eu sei, Alexandre, tem só um microfone, por enquanto, tenho só um microfone. Mas qual é a estratégia para eu atingir um objetivo? Eu aqui isolado, no microfone da Jovem Pan, News de Bauru, você no teu trabalho, as manifestações que acontecem hoje, Brasil afora, de pessoas que estão trabalhando, saem do seu... Eu sei de um caso, e repito, não vou dar o nome da pessoa, porque eu acho que não seria elegante da minha parte. preservar. Ele não seria elegante. Eu acho que ele até gostaria de ouvir o nome dele aqui, mas eu não tenho autorização. Esse cidadão, ele 70 e poucos anos, trabalhador, até hoje trabalha. Esse cidadão está numa manifestação, ele sofre um infarto na manifestação, vai ao hospital, passa por um procedimento, coloca um stent, os stents, para poder aliviar a pressão ali, sai do hospital e sabe para onde ele vai? Para a manifestação de novo. Olha só. Porque ele diz o seguinte: aqui é o meu lugar. Esse brasileiro é que faz falta hoje, Cláudio. Mas esse aí é um isolado. Ou estamos isolados. Não está isolado. Tem um monte de gente Não, com ele. mas- Está sem então- liderança. Então, Cláudio, isolados. Veja, é um... Que é uma estratégia. É um exército sem saber... Atacar as lideranças é estratégia. É um exército que está ali, ó. Tudo bem, eu estou aqui pronto para lutar. Tá, mas e aí? Qual a estratégia? Nós vamos hoje... Qual é o flanco? Por que lado nós vamos? Pô, pega o livro lá, meu. Churchill, lá, o que diz Churchill com relação a retroceder. Não é possível retroceder. Nós não fomos criados para isso. We'll never surrender. Entretanto, nessa postura passiva, que insistem em dizer isso, inclusive para que você seja um bundão, não, o povo é pacífico, o povo é passivo. Aí daí? Então significa o quê? Que eu vou ficar aqui me rendendo a tudo? A todas as decisões? Ao que vem acontecendo? Pô, eu ouvi o Sebastião Coelho ontem lá
na Oeste com Augusto Nunes, Fiuza e a Henkel, com a Ana Paula, dizendo o seguinte: olha, o Lewandowski foi o primeiro a rasgar a Constituição. Tudo bem, em 2016 nós não fizemos nada. Em 2016, quando o Lewandowski falou o seguinte: não, tudo bem, pode caçar Dilma, mas ela está elegível. Eu estou falando isso aqui faz quanto tempo? Virou discurso do Girão, agradeço. Virou discurso do Sebastião Coelho, agradeço. Não estou dizendo que pautaram por mim, mas estou dizendo que o pensamento é comum, de que ali nós somos açoitados pela primeira vez. E deixamos, porque não teve um filho da mãe para falar o seguinte: povo brasileiro, fomos açoitados, rasgaram a Constituição, estamos órfãos, precisamos nos unir, estão rasgando a Constituição. Não teve um para fazer isso, um. Não teve um que ganha ali, o que ganha o deputado federal, não teve um ganhando o que ganha o senador, não teve um governador de estado, presidente, não teve um para dizer assim: povo, para de ser tonto, estão enganando vocês. Começou um processo da mesma forma que começou na Venezuela, e a gente sabe qual é o fim disso. Começa pelo Poder Judiciário, e nós deixamos. E de lá para cá, tudo o que a gente viu, ao ponto de... E, Cláudio, você sabe que eu pratico autoflagelo, muitas vezes. Eu me lembro aquele personagem do Gato Félix, daquele professor que tinha um equipamento que ele puxava e se chutava, né? Tinha um equipamento que chutava ele mesmo, né? Ele puxava para um autoflagelo, né? Eu pratico autoflagelo. E não tenho vergonha em dizer por que nós não fizemos nada quando o Fachin soltou o Lula. Alguém pode me dizer? Ah, teve manifestações, mas não teve de novo uma liderança capaz de aglutinar pessoas que estavam ali insatisfeitas, e dessa união a gente produziu uma manifestação que mostrasse para o senhor Edson Fachin, que advogado do MST, que gritou Dilma, Dilma, o seguinte: ô Bonitão, é o seguinte, não, você não vai soltar o Lula. É um juiz, depois é um colegiado no TRF4, é o Superior, Tribunal de Justiça, é o Supremo ratificando. Peraí, não. Como aquele jornalista português que enquadrou o Lula dizendo o seguinte: o senhor foi condenado, não foi por um juiz. O senhor está atacando o Sérgio Moro, mas esquece que tem TRF4 e outros desembargadores em colegiados que ratificaram e ampliaram a condenação. E esse povo, o pacífico, o bundão, ficou ali assistindo, vendo a banda passar. E hoje estamos aqui chorando um leite derramado. Então, Claudio, tudo isso eu disse para te mostrar o seguinte. Tá bom, eu sei qual é o objetivo. Mas existe estratégia hoje? Confiar em quem? Temos dia 19 de dezembro como é que chama lá do Lula? A diplomação. Diplomação do Lula dia 19. Data limite para ingressar com a ação de investigação judicial eleitoral. Tudo bem, estamos a menos de um mês disso. Hoje é dia 24 de novembro. Estamos a menos de um mês. Eu quero crer que eu estou sendo idiota em fazer tudo que eu estou fazendo aqui e que eles estão pensando e existe uma estratégia. Ao mesmo tempo que eu também sei que está cheio de melancia por aí. Está cheio de melancia por aí. E desencorajando estão essa população que tem um objetivo, mas está sem quem de fato produza uma estratégia e que efetivamente possa ser usada. Alexandre Pitoli, você pontuou então que existe e a gente está assistindo, que é fato histórico, existe uma articulação bem estruturada que desde que o Aécio perdeu e o Lula foi preso, e depois o Aécio não tinha como disputar, botaram o Alckmin, e o Alckmin em 2018 teve só 5% dos votos, e foi para o segundo turno o Haddad, no lugar, por isso que chama de posse, porque o Lula era inelegível, estava preso, e enganou todo mundo na campanha para dizer que ele era candidato, e todo mundo que tecnicamente sabia. E essa vergonha eleitoral foi aceita passivamente pelo TSE, que hoje persegue até mosca que passa no céu. Aí o Lula, no final, lá em agosto, saiu para entrar o poste do Haddad, e subiu outro cara lá, um tal de Bolsonaro, que disputou, e aí as urnas acabaram dizendo que o Bolsonaro foi para o segundo turno e que o Bolsonaro ganhou a eleição em 2018.
A partir dali surgiu um cataclisma político no Brasil. Assistimos os membros do STF se tornarem agentes políticos, atuarem politicamente, cada vez mais e mais politicamente. E num jogo de tesouras, passaram a entrar com processos PSOL, Rede, PDT, PT, entravam com processos no STF, e o STF ia decidindo várias coisas, ia apertando, pressionando e atacando o governo, que foi eleito democraticamente. E o governo foi o tempo todo sendo espancado. Aí teve a pandemia, que em escala global gerou uma aberração global. Depois tem a guerra da Ucrânia, e tudo isso daí. No meio lá tiraram o Lula da cadeira, uma aberração jurídica, o Lula apareceu, disputou, e todo mundo viu que foi parcial e direcionado. Então a primeira coisa que eu vislumbro, na minha opinião, artigo 220 da Constituição, liberdade de opinião, na minha opinião, eu vislumbro que o jogo deles, a estratégia é... O Lula não é o cara que está eleito para administrar o Brasil. O Lula não é o cara que está eleito para ser presidente da República há 4 anos. O Lula não é o cara que eu acredito que conseguirá chegar ao final. Alguns fatores para isso. É preciso fazer a população de centro do Brasil e de centro-direita numa percepção de uma estratégia que eu penso. Não quer dizer nada, não tem fundamento, só penso. Na minha cabeça, né? É preciso fazer o pessoal de centro-direita do Brasil ver um caos que é um governo petista exacerbado para começar a ser contra. Brasileiros, nesse dia dessa semana agora, o presidente, o ministro Lewandowski do STF, ele está lá dentro do Congresso, do Senado, numa comissão, discutindo um projeto de lei para renovar o projeto de lei do impeachment no Brasil. O Lewandowski do STF está lá no Senado discutindo o projeto de lei para fazer a lei do impeachment. Acho que vai ser muito fácil, depois disso, acordos políticos produzirem uma lei que seja mais fácil derrubar o Lula, botar impeachment no Lula. Mas por que não? É possível, porque a população vai na rua, a população clama, aí o Congresso ouve, abre um procedimento, julga, e o Lula sofre um novo impeachment. Aí tudo aquele bando de pessoal da esquerda que falou que foi golpe da Dilma, foi golpe do Lula ser preso, vai voltar a falar que foi golpe. Aí o vice assume. E o Alckmin vira presidente da República. Já tem gente batendo palma para essa opção. Já tem gente achando que é tão ruim imaginar o PT no poder, que é melhor que o PT sofra impeachment e o Alckmin assuma. Aí o Alckmin vira o bálsamo, a tranquilidade. Esse é um cenário estratégico que eu, Cláudio Koffner, vislumbro. Vai acontecer? Não sei. Vai se transformar em realidade? Não sei. Mas é um jogo, parece que está muito bem montado esse tabuleiro de xadrez. Muitas coisas podem mudar no caminho. Esse é um cenário. Outro cenário é, o Bolsonaro pode surgir e falar assim, eu sou o maior líder de oposição, eu não aceito o que o presidente Lula está fazendo, eu sou contra a PEC do estouro do teto e tal, e vira um ativista político e para de discutir eleição. Aí o Bolsonaro para de discutir eleição, começa a discutir política e vai pro pau. E para de discutir eleição. Aí pronto, o TSE ganhou, calou a boca de todo mundo, como Alexandre Pitoli comentou, a maior parte dos brasileiros vai falar e falar assim, tá, eu vou para casa, vou ficar bravo e vou enfrentar. Aí nós vamos nos articular para enfrentar. Só que outra coisa, Alexandre, é o seguinte, o Fernando Henrique foi exilado do Brasil, virou presidente da República. Zé Dirceu foi exilado, virou o cara que mandava. Ministro-chefe da Casa Civil. Todo mundo foi exilado nos anos 70, voltou nos anos 80, 90, ganhou poder. Por isso eu te digo, Alexandre, eu estou aqui profetizando. O pessoal que hoje está nas ruas reclamando será dono do Brasil, presidente, será eleito e vai ter gente daqui a 5, 10, 15 anos. A semente está plantada e we will never surrender. Só para pegar o discurso do Churchill de junho de 1940, 4 de junho, ele falou lá, preparando o povo inglês para o possível ataque alemão, sob a possibilidade da França abandonar a guerra, enfraquecendo a defesa, e sob a necessidade de se preparar por um período de grande confronto. Ele falou, Winston Churchill falou, iremos até o fim, lutaremos na França, lutaremos nos mares e oceanos, lutaremos com confiança crescente e força crescente no ar, defenderemos nossa ilha da Inglaterra, lutaremos a qualquer custo.
lutaremos nas praias, lutaremos nos terrenos de desembarque, lutaremos nos campos e nas ruas, lutaremos nas colinas, nunca nos renderemos. O que eu digo aos brasileiros é, lutar não é sair dando tapa, lutar é se manifestar, lutar é falar, lutar é estar nas ruas, lutar é pressionar políticos, lutar é achar alternativas. Alguns podem querer panfletar, alguns podem querer montar uma célula terrorista, alguns podem o que quiserem, porque a esquerda fez isso nos anos 60 e 70. E chegaram ao poder, pois agora o centro-direita estruture sua forma de agir em todos os espectros que cada cidadão quiser e vamos brigar pela liberdade, pela democracia nesse país, porque o Brasil vai estar aqui nos próximos 5, 10, 20, 30 anos e nenhum ditador vai mandar na gente. Vamos junto, povo! Socorro.